plenário da Câmara vai analisar proposta que dispensa de autorização prévia a publicação de livros, imagens ou gravações que relatem a trajetória de pessoas públicas. O projeto do deputado Nilton Lima, do PT de São Paulo, havia sido aprovado pelas comissões e deveria seguir automaticamente para a deliberação do Senado. Mas o deputado Marcos Rogério, do PDT de Rondônia, apresentou um recurso para que seja apreciado pelo plenário. O deputado explica que um assunto tão complexo precisa ser debatido mais profundamente. Ele está aqui com a gente e participa desta edição do Palavra Aberta. Eu sou Paulo José Cunha. Nosso programa é uma produção conjunta da Rádio Câmara e da TV Câmara. Deputado, o senhor acredita que o plenário vai ter condições de discutir? Só o fato de chegar ao plenário não era o caso de se ter discutido mais aprofundadamente no âmbito das comissões? Paulo, prazer estar com você aqui. É um tema importante para o Brasil, não resta dúvida disso. E justamente por ser um tema importante para o país e que vai ter reflexos profundos na maneira como se encara o mercado das biografias, é que eu acho que ele deve ser enfrentado pelo plenário. Porque nós estamos diante de uma situação que coloca em relevo dois direitos constitucionais ou dois fundamentos constitucionais. De um lado, o acesso à informação, a liberdade de expressão, a livre manifestação da produção intelectual e, de outro lado, o direito à privacidade, que também é uma das garantias constitucionais. Então, você quando tem duas garantias constitucionais da monta, que são essas duas garantias, não dá para você analisar de forma assodada no âmbito de uma comissão e que não houve, embora tenha sido divulgado que houve consenso no âmbito das duas comissões, isso não é verdadeiro. Eu faço parte da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e esse tema foi amplamente debatido lá, houve divergências profundas com relação ao conteúdo dessa matéria. Eu apresentei voto em separado, não tive a oportunidade de sustentar porque votaram num dia de quórum baixo, estava em outra comissão no momento. Então, essa matéria não pode escapar ao crivo do plenário. Nenhuma comissão nessa casa tem a prerrogativa de substituir o plenário quando a matéria tem a dimensão que tem essa, que vai mexer com duas garantias constitucionais, a do acesso à informação e o da garantia da privacidade. Agora, deputado, a presunção da liberdade de expressão já não justificaria a sua aprovação tácita, a aprovação de um projeto que libere os autores das biografias de uma forma tácita, tranquila, presumindo-se que qualquer ação em contrário seria a posteriori e não antes da publicação, como é o caso? Para defender essa tese, primeiro tem que saber o que é liberdade de expressão, conhecer o Instituto, conhecer as limitações do Instituto, porque não se trata de um direito absoluto. Aliás, dos incisos do artigo 5º da Constituição Federal, se você for analisar todos eles, nós temos uma garantia que é absoluta. Aliás, absoluta, uma regra absoluta que nem tão absoluta, que é a regra da vida. Quando ela diz que é inviolável a vida, que é um bem jurídico indisponível. O direito à vida, ele é um direito absoluto. Os demais direitos não são absolutos, são relativos, entre os quais a liberdade de expressão. Agora, eu defendo a chamada liberdade de expressão plena. A liberdade de expressão plena. E alguém que veio do jornalismo, como eu vim, atuei lá há quase 15 anos, eu não poderia agir de forma diferente, senão na defesa plena da liberdade de expressão. Mas aqui nós não estamos diante de um tema que coloca em confronto a liberdade de expressão. A liberdade de expressão no Brasil, ela existe, é assegurada na Constituição, é assegurada na legislação ordinária. O que nós estamos discutindo aqui é até que ponto pode ir a liberdade de expressão. Pois é, mas no caso, por exemplo, um caso que deu uma repercussão muito grande, que foi Roberto Carlos. O caso do Roberto Carlos, não da biografia, aquela do Paulo, autor, eu esqueço agora o nome dele. Eu sei que o nome é Paulo, que é meu xará, mas não me lembro o sobrenome. Mas não daquela, mas de um livro sobre a Jovem Guarda, que isso. Roberto Carlos, pelo fato de ser um dos citados, foi lá, entrou com uma ação e impediu a publicação da obra, que é uma tese de mestrado. Essa é uma prova de que o modelo como está, ele está bem posto. Veja bem, os excessos devem ser corrigidos pelo veículo da moderação. E quem exerce isso? O Poder Judiciário.
Poder Judiciário tenha legitimidade para decidir os casos concretos. Porque veja bem, Paulo, o que a gente tem que entender aqui é que você está diante de duas situações. Até que ponto pode ir a liberdade de expressão no sentido das biografias? Em relação à questão da liberdade de imprensa, é outra coisa. Não estou falando aqui de liberdade de imprensa. Eu estou falando de biografias. A imprensa é livre. Mas não estariam praticamente no mesmo plano? A liberdade de... Se eu escrevo uma biografia e publico num jornal, eu estaria sujeito ao mesmo raciocínio que o senhor desenvolve. A imprensa, ela tem liberdade plena quando o assunto é do interesse público. E há que se distinguir o que é interesse público do que é curiosidade pública. Se não entender isso, não dá para discutir mas as pessoas públicas, deputado, me desculpe, as pessoas públicas, elas têm uma vida pública. Aquilo que é público, não há impedimento de publicar, mesmo na legislação atual. O problema não está aí. Porque a legislação atual, Paulo, veja bem, a legislação atual, ela diz que a regra é a possibilidade da publicação. A exceção é o controle das publicações. Porque o que diz o texto? Salvo se autorizadas, é uma exceção. Elas poderão ser proibidas. Em que situação? Em que situação? Quando houver requerimento do biografado, portanto não é ato de ofício, tem que ter requerimento, e aí vem os requisitos objetivos. Quando houver ofensa à honra, à boa fama, à respeitabilidade e se destinar a fins comerciais. Veja que não é qualquer situação que enseja o requerimento Mas quem define isso? O biografado? O biografado vai apresentar as alegações, mas quem faz o julgamento... Nesse caso, qualquer ato que seja contra o biografado, ele vai achar, eu realmente pratiquei esses atos, mas eu não quero que isso seja divulgado, então não sai nada. Aquilo que é fato público, a sociedade já tomou conhecimento. Agora, você há de convir comigo que quando alguém vai publicar uma biografia, para vender essa biografia, não basta traduzir aquilo que está publicado, aquilo que está no domínio público. Uma biografia para vender, ela precisa ter drama, ela precisa ter algum tipo de intriga, de preferência, se tiver um escorregão na questão dos relacionamentos conjugais, ela precisa de ter uma situação que ela possa causar algum interesse lá fora. Porque se for para alguém comprar uma biografia com conteúdo de tudo aquilo que já foi publicado, qual o interesse que se tem nessa matéria? Agora, até que ponto vai a liberdade do autor dessa biografia em bisbilhotar a vida do biografado? Até o ponto em que ele não ofenda a honra da pessoa, a intimidade da pessoa. E aí você tem que entender pois o que é privacidade. Mas isso é que eu coloquei, quer dizer, esse limite é estabelecido pelo biografado? Não. Quer dizer, quem define qual é o limite até onde eu, biógrafo, posso ir na elaboração de uma biografia? Quem define isso, Paulo José, é esse livrinho da capa verde. O que ele diz? A Constituição Federal. Artigo 5º, inciso 10, ele fala da proteção da privacidade. E quando ele fala da proteção da privacidade, o legislador constituinte foi tão sábio que ele quis deixar 4 institutos próprios, que não são sinônimos, são autônomos. Ele fala da intimidade. E o que é a intimidade? Aquilo que é inerente ao eu, ao ser, e não ao ter, e não ao personagem, porque o personagem todo mundo já conhece. Agora, ao ser, aquilo que é pensamento, aquilo... Exatamente. Então tá, tem intimidade, tem honra, tem a imagem e tem a privacidade. Dentro desse inciso 10, tem todos esses elementos. E aí quando você fala desse artigo, ele fala, não, mas tem o artigo 220 da Constituição Federal, que diz que a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição, certo? É isso que a Constituição diz. Isso é o que impede a censura. Né? Ok, só que tem uma vírgula depois dessa frase. E diz o quê? Observado o disposto nesta Constituição. Aí vem o parágrafo 1º, que acrescenta o seguinte: nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, vírgula de novo, observado o disposto no artigo 5º, incisos 4, 5, 10, 13
14. Que falam da privacidade. Que fala da privacidade. Então, veja bem, não, deputado, eu estou entendendo isso, mas é constitucional. Mas se a gente parte desse princípio e nosso tempo já está praticamente esgotado, aí então a gente não tem publicação nenhuma de biografias. Tem desde que você... Porque, veja bem, a primeira possibilidade... A não ser as autorizadas. Não. As biografias autorizadas. Mesmo as autorizadas são exceção. Você pode publicar. A exceção é o requerimento da parte do biografado pedindo que essa publicação seja retirada de circulação se ela ofender aquilo que já está na Constituição Federal. Se não houver ofensa a esses requisitos, a esses princípios, não há que se falar em retirada de circulação. Então, o tema é um tema polêmico, mexe com um direito que a Constituição, quando fala da liberdade, ela diz que é livre. Mas quando ela fala da intimidade, quando ela fala da privacidade, da honra e da imagem, sabe qual é o termo que ela usa? Ela diz que é inviolável. E aí eu concluo, Paulo, me permita fazer essa observação. Nosso tempo está no fim. Essa proposta jamais poderia ter sido encaminhada para as comissões com apreciação conclusiva. O regimento interno, no artigo 24, diz que sobre as matérias que podem ter apreciação conclusiva. E essa aqui não poderia, porque está no artigo 24, inciso 2 e a linha E, relativos a matérias que não possam ser objeto de delegação consoante o parágrafo 1º do artigo 68 da Constituição. E o que diz esse artigo? Fala dos direitos, para resumir, aqueles que são relacionados a direitos e garantias individuais. A privacidade é um direito individual ou coletivo? Individual. Jamais essa matéria poderia ter sido encaminhada de forma conclusiva para as comissões. Então, qual foi o meu grande objetivo com esse recurso ao plenário? Dar a oportunidade ao plenário da Câmara dos Deputados, que representa o povo brasileiro, de debater o assunto, de se manifestar sobre esse assunto. E eu tive muitas assinaturas no requerimento para levar ao plenário, de gente que disse, inclusive, o seguinte: olha, eu sou a favor da liberação de biografias não autorizadas, mas eu quero discutir isso no plenário. Então nós vamos discutir e eu acho que nós vamos fazer um bem ao Brasil debater esse tema. Que vença a melhor tese, que for melhor para o país. Claro. Deputado Marcos Rogério, do PDT de Rondônia. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Perdoe a veemência. Por favor, a honra é minha estar aqui mais uma vez. A você de casa, muito obrigado pela audiência. Um abraço e até a próxima.